Sejam bem-vindos. Eu sou Dorival Lima, comunicador diferente. Está no ar Dorival Lima e você. As notícias que movem o Brasil e o mundo. Na Rádio Terra Brasil FM, aqui no YouTube. Quinta-feira, 2 de julho de 2026. Dorival Lima e você para o Brasil e para o mundo. Eu peço aos meus amigos do WhatsApp, do Facebook, inscrevam no Dorival Lima e você. Meus amigos, hoje foi um dia difícil, só problemas e mais problemas, mas faz parte da vida. Vamos em frente, né? Os Estados Unidos da América aplicam sanções contra rede do PCC. O Departamento do Tesouro bloqueou bens de 2 cidadãos e 3 empresas por vínculos com a facção criminosa. A medida ocorre após Washington classificar o grupo como uma organização terrorista estrangeira. É isso aí. O Donald Trump, ele vai jogar pesado com relação às facções aqui na América Latina. Contas públicas registram déficit de 56,1 bilhões. O Banco Central Brasileiro informou que o resultado primário do setor público consolidado piorou 66% em relação ao ano anterior. Segundo a instituição, o desempenho foi impactado pela antecipação no pagamento de precatórios. É o desgoverno Lula indo aos finalmente, porque é o que eu digo. A esquerda brasileira, Lula, eles não têm compromisso com o Brasil, certo? E com o desenvolvimento das empresas. Eles querem gastar, desviar verbas municipais, estaduais e federais, usarem o tesouro do município, do estado e do Tesouro Federal para atender a demanda da esquerda amaldiçoada brasileira. Porque Lula, ele só pensa em gastar. Ele não se preocupa com o futuro do Brasil, com o futuro das empresas, certo? Ele não se preocupa, não. Ele quer manipular, certo, a população brasileira, mentindo. Ele aparelhou todas as instituições. Ele quer, mais uma vez, ir para a reeleição em outubro do corrente ano. Aí fica uma pergunta. Vocês, brasileiros, vão querer acabar com o resto do Brasil? Porque Lula governou o Brasil por 8 anos, depois Dilma 6 anos e agora mais 3 anos. Ele e toda a petizada e a esquerda, eles estão liquidando o Brasil de manhã, de tarde. É muita roubalheira, a corrupção aumentando, certo? A despesa aumentando, certo? Ele empregando os seus correligionários em secretarias municipais, estaduais, e lá é aquela história. O Lula, ele não tem compromisso, certo, com o desenvolvimento do país, com a sociedade brasileira, certo, com a soberania. Ele tem um compromisso, é de manipular,
mentir e enganar a sociedade brasileira, principalmente os nordestinos, que estão alienados. Não são todos, tudo existe as exceções, mas a petezada domina, certo, uma parte do eleitorado aqui no Nordeste brasileiro. Isso é muito ruim para o futuro do nosso país, mas é aquela história. Todos nós temos a responsabilidade de pensar no Brasil. A reação do governo Lula às sanções dos Estados Unidos da América a brasileiros por supostas ligações com o PCC. O governo Lula, do PT, disse ter visto com preocupação as sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra 2 cidadãos brasileiros e 3 empresas do Brasil. Rapaz, o Lula é engraçado. Onde tem coisas erradas, ele apoia. É só você verificar, certo? Ele é a favor, certo, de certos crimes, porque diz o seguinte: não, rapaz, roubou o celular para tomar uma cervejazinha, etc. Ele é a favor do aborto, certo? Ele é a favor de que a pessoa pode usar tantas gramas de maconha, de cocaína. Rapaz, olha, um país, ele tem que ser um exemplo na educação, na saúde, na segurança. Olha, em 1979, quando o último presidente da República, general João Batista Figueiredo, ele assinou a anistia. Por quê? Porque no momento, naquela época, os políticos pediram, certo, que ele assinasse a anistia. Para quê? Para colocar o Brasil nos trilhos. Assim ele fez. Mas ele fez uma observação. A observação essa que, naquela época, causou impacto na imprensa nacional brasileira. E está aí o resultado. Tudo que ele disse está se confirmando. Ele afirmou que, quando a petezada e a esquerda assumisse o governo brasileiro, o Brasil ia ter dificuldade em todos os sentidos. Está aí o Brasil cada dia mais pobre. 82% das empresas e de pessoas físicas estão endividados no Brasil. Por quê? Tudo por culpa dos planos econômicos que Lula aplicou no primeiro governo dele, no segundo governo dele, no governo da Dilma e agora no terceiro governo. Porque é o seguinte: o Lula, ele não coloca, certo, no governo dele pessoas competentes. Ele coloca pessoas que estão envolvidas na política, na petezada, que querem implantar o comunismo no Brasil. Ele não tem preocupação, certo, em ver o Brasil se desenvolver, o Brasil crescer, as empresas. Não. O Brasil está no momento mais difícil de sua existência, desde o descobrimento do Brasil. Agora, a imprensa, ela não divulga. E quando aparece um jornalista que fala a verdade, ele passa a ser perseguido. Veja aí o que estão fazendo com os aposentados e pensionistas do INSS. Isso aí começou no primeiro governo de Lula, no segundo governo de Lula, no governo da Dilma Rousseff e agora no terceiro governo de Lula. O filho dele, certo, Lulinha, recebeu 300 mil reais do careca do INSS. Esse careca, ele tem trânsito livre, tinha, porque agora não tem mais. Além do mais, tem um sindicato em São Paulo, certo? Que tem um vice-presidente do sindicato, é exatamente o Frei Chico, que é irmão do Lula. Esse Frei Chico, ele gosta de dinheiro, ele é louco por dinheiro e está blindado a pedido do Lula, porque Flávio Dino foi ministro da Justiça nesse governo agora do Lula, aí ele saiu e foi indicado para
a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí Lula pediu para ele blindar o filho dele, Lulinha, e também o seu irmão Frei Chico, como aqueles amigos do Lula. Porque o Lula, ele blinda aquelas pessoas que cometem erros. Você vê o caso do Banco Master. Começou lá na Bahia. Quer dizer, o governo da Bahia e o líder do governo, Jacques Wagner, eles foram que deram suporte a Daniel Vocaro a iniciar, certo, essas operações na Bahia. Tudo começou na Bahia, aí veio se estendendo pelos outros estados e Lula sabia disso. Sabe por quê? Porque ele recebeu o Daniel Vocaro na companhia de Guido Mantega, que foi ministro do Lula e da Dilma Rousseff. É tanto que o líder do governo, Jacques Wagner, que é da Bahia, ele pediu a Daniel Vocaro uma colocação para Guido Mantega no Banco Master. Rapaz, é a petezada trabalhando contra o Brasil. Eles querem empregar as pessoas, aquelas pessoas que trabalham, para atender a demanda do Lula. Porque o Lula, ele não está preocupado com as empresas brasileiras. Ele está preocupado com o país ser um país comunista. Ele não quer que as empresas cresçam, ele não quer gerar emprego. Ele cria esses auxílios, Bolsa Família, Bolsa Gás, etc., para manipular o nordestino e aquelas pessoas que não têm emprego, fica na portaria do supermercado. Tem o supermercado ali na Calcaia, você não consegue nem entrar. É a quantidade de pessoas pedindo com as crianças. Cadê as autoridades de Calcaia que não vê isso? Agora fica o pessoal pedindo, certo? É imposto de gasolina, é nos concessores, tá entendendo? É na porta do supermercado. Cadê a ação social do governo municipal, do governo estadual e do governo federal? Não existe. E para completar, foi descoberta aqui, em Acopiara, uma fazenda com plantação de maconha, coisa fora do comum. Aí o governador quer se explicar e não se explica. A Polícia Civil tomou conhecimento e a plantação não foi certa, como se diz, destruída. É o seguinte, meus amigos. Olha, o governo do PT, ele faz tudo para fazer as coisas erroneamente. E o que é certo, eles combatem. É só você verificar, certo, o perfil da esquerda amaldiçoada brasileira. Ele não tem preocupação com o país. A preocupação deles é com o bem-estar do partido, do PT e a esquerda amaldiçoada brasileira. Agora, nós vamos ter eleição em outubro do corrente ano. Agora eu quero chamar a atenção para a direita e o PL. Vocês têm que ficarem unidos, apresentarem um projeto de governo, decidir o bem-estar do Brasil e não haver esses puxa para aqui, puxa para lá. A Michele Bolsonaro, ela está totalmente errada, na minha opinião. Vou dizer por quê. Ela é esposa de Bolsonaro. Ela era para estar cuidando do Jair Bolsonaro. Agora, ela quer fazer politicagem. Ela foi a primeira dama. A Michele, ela não entende de política. Ela nunca foi vereadora. Ela nunca foi secretária. Certo? Ela era uma simples e eficiente primeira dama, certo? No governo de Jair Messias Bolsonaro. E agora ela está criando problema, certo? Com Flávio Bolsonaro e com as indicações, certo? A nível nacional e estadual, na escolha de governadores, porque o PL, ele tem que fazer as conciliações com os outros partidos para tomar o governo federal da mão do Lula. Agora, o PL, ele tem que marchar unido, com a única finalidade de colocar o Brasil certo, ordem e progresso. Mas, para isso, tem que o PL e todos os seus, como se diz, partidários, tem que unirem para tirar a petezada certa do governo. Porque se isso não acontecer,
é o fim do Brasil. Agora, o Brasil está numa situação difícil. Olha, é muita narrativa, muita mentira, muito roubo, muita prostituição e muita gente passando fome, passando necessidade, educação sucateada, a saúde sucateada, a segurança sucateada, e Lula é viajando, mentindo, quer dizer, contaminando o eleitorado, prometendo o que ele não vai fazer. Ele prometeu uma refinaria aqui no estado do Ceará. Ele veio várias vezes lançar a pedra fundamental. E essa refinaria nunca saiu. Ele fez uns investimentos na Petrobras, deu um mau prejuízo, certo? Quando foi criado o Mensalão, o Petrolão e a Operação Lava Jato. Foi o maior escândalo que aconteceu na gestão do PT, do Lula, 2 vezes, da Dilma Rousseff e agora Lula pela 3ª vez. E ainda quer ir para o 4º mandato. Meus amigos, o Lula é um amaldiçoado, é um oportunista, é um comunista. Ele está de comum acordo com a Índia, com a China comunista, com a Rússia e com a Venezuela. É tanto que, como Maduro foi preso, aí agora ele recuou. Mas o passado do Lula é um passado, certo, negativo para o Brasil. E nós, brasileiros, é que vamos pagar, certo, pelas essas irresponsabilidades que o Lula fez. Porque o Lula é um analfabeto, é um despreparado, é igual um mascate, só sabe falar besteira, perseguir as pessoas, mentir, narrativas, e ainda para completar, ele disse que ia acabar com a fome no Brasil. Ele não acabou com a fome. Ele criou a miséria no Brasil. Você anda pela região metropolitana de Fortaleza, você vai ver, certo? Só pessoas, certo, passando fome em todo o Nordeste brasileiro. Ainda para completar, você vai no supermercado, você encontra na entrada do supermercado aquelas pessoas com as crianças, certo? Que recebem ajuda do governo, pedindo, implorando, pelo amor de Deus, o Brasil, na era do PT, só veio miséria. E cadê que as autoridades, o Supremo Tribunal Federal, não vê isso, a OAB? Meus amigos, é muita enganação, porque o Lula, ele usa a grande mídia brasileira, rádio e televisão, com contratos publicitários para mentir para a opinião pública brasileira e até para o exterior. Só que Donald Trump está sabendo do que está acontecendo no Brasil e ele vai acabar, certo, com as facções na América Latina. Já acabou lá na Venezuela, prendendo o Maduro, e na Cuba, ele vai incorporar Cuba, certo, como um Estado americano. E vai ser bom para os cubanos, porque os cubanos, há muito tempo, vêm, certo, sob o domínio do comunismo de Fidel Castro, dos Castro, e está aí. É miséria, é corrupção, é prostituição e muita fome lá na Cuba, que é uma ilha que agora os Estados Unidos vai fazer. O Irã, outro país que os Estados Unidos já está tentando, certo, dar um corretivo. Porque Donald Trump é a maior autoridade constituída do Brasil. Ele quer acabar com a corrupção no mundo, quer acabar com essas facções que estão trazendo problemas não só para o Brasil, para a América Latina, como para outros países. É tanto que há um engajamento, certo, de outros países para combaterem, certo, as facções que ela está ultrapassando o Brasil e para outros países. Isso não é bom, meus amigos, porque isso aí vai trazer um mal para a sociedade mundial. Porque nós temos que escolher o certo de um lado e o que é errado tem que ser corrigido através de prisões, e a justiça brasileira e a justiça americana e de outros países tem que endurecer contra essas facções, esse pessoal que vende droga, cocaína e que trabalha em prol daqueles que são, como se diz, ao lado da lei. Nenhum país pode ir contra
a lei do seu país, a sua Constituição. E aqui no Brasil é um desmando total do PT, da esquerda, e nós não sabemos o que vai acontecer no futuro do nosso país. Por isso que eu chamo a atenção de todos os brasileiros. Na eleição de outubro do corrente ano, nós temos que fazer de tudo para tirar o Brasil das garras da petezada. Porque se isso continuar, meus amigos, vai ser o fim do Brasil. Por isso que eu digo, vamos eleger a maioria de deputados estaduais, governadores, senador e deputados federais e o presidente da República, no caso, Flávio Bolsonaro, porque ele é o candidato indicado de Jair Messias Bolsonaro. Então, o PL e a direita, eles têm que se unirem e fazer uma campanha de esclarecimento para o bem do Brasil, para o bem da sociedade brasileira, para melhorar o Brasil, voltar à ordem e progresso. O Brasil tem que crescer, tem que gerar emprego, tem que melhorar a educação, a saúde, a segurança, porque o que o Brasil precisa, certo, é um governo que gaste menos e que dê uma situação boa para a sua população, através de uma boa educação, de uma boa saúde, de uma boa segurança e do bem-estar social. Porque se não for assim, o Brasil vai para o fundo do poço, porque a petezada quer implantar o comunismo do Brasil. E se isso acontecer, os grandes empresários vão embora e vai ficar aqui aquelas pessoas que não têm condições, aí vai ser muita fome, muita prostituição, e o futuro nós não sabemos. Nós temos que pensar e varrer da vida pública essa petezada, porque eles só fizeram mal para o nosso país. Por isso que eu digo, avante, direita e PL, vamos corrigir essas picuinhas que está acontecendo e vamos melhorar a situação do país, porque o Brasil precisa crescer, precisa produzir, gerar emprego, dar uma segurança à sua população. Nós temos que ter uma educação eficiente, certo? Porque é o seguinte, o Brasil está no momento mais difícil, é muita corrupção, é muito traficante, é muito ladrão, é muito desvio de verbas a nível municipal, estadual e federal, e o Nordeste brasileiro está passando por um momento muito difícil, porque os políticos nordestinos, eles não se preocupam com o Nordeste, eles se preocupam em aumentar seu patrimônio, dos seus familiares, do partido, e mentir para a população. É só você verificar, Calcaia parou no tempo e no espaço. A capital alencarina, Fortaleza, parou no tempo e no espaço. Maracanã, idem. E na região metropolitana de Fortaleza, as facções estão dominando. É plantações de maconha, é muito roubo, muita prostituição, certo? A saúde não funciona, falta de medicamento, segurança precária, é muito buraco nas ruas, é muito rampa de lixo, é uma incerteza, o pessoal à procura de medicamento, procurando a saúde pública, não funciona a nível municipal, estadual, as ruas, os hospitais, tudo sucateado, os equipamentos sem funcionar, faltando medicamento, faltando médico. Rapaz, olha, é um descaso geral, um desgoverno 3 de Lula. Mas tudo isso, nós fomos avisados pelo general João Batista de Figueiredo, que quando ele assinou a anistia, ele chamou a atenção da população brasileira. Em 1964, essa mesma petezada, eles queriam implantar o comunismo no Brasil. Por isso que o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, certo? E João Batista de Figueiredo, Costa e Silva, também, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, Emílio Garrastazu Médici e Ernesto Geisel. Eles formaram um sistema e tiraram o Brasil das garras da esquerda que queria implantar o comunismo no Brasil, isso em 1964, eu me lembro. Se não fossem esses militares, marechais e generais, o Brasil estaria hoje pior do que a Venezuela. Mas graças a Deus que eles tiraram o Brasil dessa
situação que estava para ser um país comunista. Mas agora nós vamos ter que tirar a petezada da mão do comando do nosso país. Então, meus amigos, eu estou finalizando mais um Dora Ivan Lima e você. Estou cumprindo com o meu dever e quero mandar um abraço para todos os meus familiares, família Soares Lima, família Miranda, família Passos, família Vasconcelos, e mandar um abraço para o pré-candidato a senador da República, Rogério Miranda. Esse tem competência, tem capacidade para ser senador do estado de Roraima e, com certeza, a população de Roraima vai reconhecer o trabalho desse grande patriota, grande nacionalista de Ubajara, que trabalha para o bem e para o social lá do estado de Roraima. Ele é pré-candidato pelo Partido Democrático Cristão. Ele tem uma amizade com os políticos de lá, com a classe empresarial e com todo o eleitorado de Roraima. Ele é um cara muito benquista e tem uma aceitação, é preparado politicamente, conhece todos os assuntos de Roraima, como também do Brasil. Então, vamos colocar esse cidadão muito inteligente, Rogério Miranda, para ser senador da República pelo estado de Roraima. Esse aí eu conheço e recomendo. Mandar um abraço para o meu amigo Cláudio Reis, que mora lá em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E mandar um abraço para todos os meus amigos. Não se esqueça de se inscrever, certo? No programa Dora Ivan Lima, você aqui da Rádio Terra Brasil FM. Dora Ivan Lima e você. Dar um abraço para o meu amigo, presidente da associação, certo? Dantas Ferreira, e também o pessoal do Amigos da Caserna, que estão querendo ajudar o nosso Brasil, principalmente com informações e esclarecimento do que está acontecendo negativamente com relação ao desgoverno de Lula e de toda a petezada, que está fazendo um governo ao contrário. É o Brasil voltando que nem caranguejo. Mas é aquela história. O futuro do nosso país está na mão de todos os brasileiros. Vamos pensar no Brasil, porque o Brasil tem que sair das garras da petezada. Então, meus amigos, tenham um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa e até o próximo programa. Ok? Fique com Deus, que Deus abençoe toda a população brasileira e o nosso mito estadista e líder Jair Messias Bolsonaro e sua família. E vamos proteger todos aqueles do PL, porque nós temos que resgatar o Brasil e tirar o Brasil das mãos dessa petezada que eles estão trabalhando contra o nosso país. Infelizmente, nós temos que mostrar a verdade, porque a petezada já deu o que tinha de dar. Lula está desacreditado. Ele veio aqui para o Ceará só mentir, só mentir. Ele é viajando mentindo, viajando para o exterior mentindo. Ele não traz nada para o Brasil, não leva nada. O Brasil continua pior do que quando ele assumiu. O governador Elmano de Freitas não fez nada. O governo do estado está pior do que o início do governo de Elmano de Freitas. Calcaia parou no tempo e espaço, Maracanã também. Quer dizer, a capital alencarina, rapaz, vou dizer, olha, os petistas, eles só se preocupam com dinheiro, desvio de verbas e crescer o partido e colocar, certo, em posições privilegiadas aqueles que são do partido do PT. O partido do PT, ele só pensa numa coisa, é em dinheiro, 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 mentir, mentir, e enganar a população brasileira. Então, meus amigos, uma boa noite, fique com Deus e até o próximo programa.